Bom, vamos lá pessoal, mais uma videoaula aqui. Na aula passada a gente fez deu uma olhada nas variáveis, depois a gente tinha dado uma olhada no como seria script direto na página, tá? Eu vou utilizar esse template aqui, não está dando nenhum resultado, para a gente poder fazer um estudo agora como manipular variáveis, tá? Só para a gente ter mais um conhecimentozinho aqui sobre variáveis, tá? Então, como havia dito, variáveis elas servem para armazenar valor, tá? E você pode trabalhar com variável, ou seja, um exemplo, uma declaração var, o nome da variável, tá? E ela recebendo algum atributo através do sinal de igual, né? Então, um exemplo aqui seria Sérgio, tá? Isso aqui a gente já viu nas aulas anteriores. Agora, o que a gente vai ver agora é como trabalhar algumas formas de trabalhar com a variável, né? Então, eu vou colocar aqui document write, abre e fecha parênteses, tá? E vou colocar, aliás, não vou colocar nada, tá? Primeiro vou mostrar alguns exemplos aqui. No caso, se a gente quiser utilizar o sinal de adição, tá? Então var a recebe 10, tá? E você percebe o seguinte, pessoal, que a variável ela é de acordo com o tipo de valor que foi atribuído, tá? Ela não tem um tipo definido logo de cara, tá? O que pode acontecer também é que a variável a possa passar a receber um texto, tá? Então, dessa forma, o que que acontece? Aí eu texto, texto, tá? Então, assim, agora aqui em cima ela estava recebendo 10, agora ela está recebendo um texto. Tá? Vou colocar aqui a e vou imprimir essa variável, tá? Só que vou imprimir essa variável e tá lá, o valor da variável é texto. Se eu tirar esse valor aqui, esse outro valor que eu estou inserindo aqui, ela passa, entendeu, a conter o valor 10, tá? Vou até tirar aqui para vocês verem, tá? Vou salvar, dar um refresh, pronto, valeu 10. Se eu criar uma nova variável aqui, var b igual a texto também, tá? E fazer a seguinte expressão aqui embaixo, né? Eu tenho que colocar o ponto e vírgula aqui. Só para vocês verem, tá? A título de curiosidade, eu vou tirar, salvo e vou puxar aqui novamente, tá? Eu dou um refresh, a gente não tá vendo, tá? Eu vou colocar aqui na aba do desenvolvedor, tá? Todo Firefox tem isso, tá? Eu vou colocar o console do navegador, tá? Logo aqui embaixo aqui basicamente aparece todos os erros, né, pessoal? Index HTML, a codificação do caractere do documento não foi declarada. O documento será exibido com um texto corrompido em algumas configurações em alguns browsers, tá? Então ele mostra alguns erros aqui. Só que isso aí que ele estava me apontando era em relação à codificação do HTML, tá? Deixa eu colocar aqui em cima, só para a gente limpar o nosso HTML. Meta enctype UTF-8. Tá? Eu vou salvar aqui. Deixa eu voltar lá pro navegador e vou dar um refresh aqui. Tá? Vou fechar novamente. Aba do desenvolvedor. É muito importante a gente trabalhar com essa aba, tá, pessoal? Desempenho, console da web.
Codificação de caracteres não foi declarada. Em alguns caracteres fora da faixa US ASCII 2. Tá, ainda tem mais coisinhas que a gente tem que colocar ali, algumas tags para melhorar, mas enfim, vamos voltar ao nosso contexto aqui, que é variável. Agora, se eu pegar e fizer a seguinte expressão, colocar variável A recebendo B, tá, vai dar na mesma daquilo que a gente viu, tá? Então ele vai continuar contendo o texto, tá? Não tem essa, tá? E até minúsculo, porque eu escrevi minúsculo. Agora um exemplo de adição, tá? Vamos trabalhar um pouco com números agora. Variável, essa daqui recebe 18. Um exemplo, eu posso somar os dois valores, tá? Aqui em um exemplo a gente já sabe que 10 com 18 é 28. Salvei. Tá? O resultado tem que ser a soma dos dois números, 28. Eu posso multiplicar, então 10 vezes 18 seria 180. Eu salvo. Eu posso fazer também, utilizar o operador menos, tá? Então 10 menos 18, vamos ver se ele consegue resolver isso aqui. Menos 8, tá? Obviamente, né, que deveria ser ao contrário aqui, para o resultado ser igual a 8, tá? Então 18 menos 10, 8, mas tudo bem, ficou 8 negativo, porque é 10 e estou tirando 18. Agora eu vou colocar dividido, 10 dividido por 18, tá? Vou salvar. E aqui ele dá o resultado, tá? Mais uma vez, pessoal, eu vou colocar agora o resto da divisão, tá? Só que eu vou fazer 18, eu vou fazer o inverso aqui, tá? Aqui eu vou colocar 18 e aqui eu vou colocar 10. Vou salvar, tá? Aliás, faltou o operador aqui, né? Operador módulo. Eu vou salvar. E o resto da divisão é 8, tá? Então, 18 dividido por 10, né? O resto da divisão seria o 8. Eu estou mostrando aqui os operadores, pessoal, que essa aula ela é bem básica e eu precisava mostrar mesmo, tá? Então a gente vai fazer mais alguns exercícios aqui com algumas variáveis. Tem os operadores lógicos, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma comparação aqui, ó. O A, ele é maior que B, tá? Então eu coloco esse sinal aqui, A maior que B, tá? O resultado que vai vir aqui, que ele vai me mostrar, é true ou false, tá? Verdadeiro ou falso, tá? É booleano, tá? Do tipo lógico também. Então, assim, ele não vai me mostrar número, ele vai simplesmente me dar uma resposta afirmativa através da variável lógica, tá? Então eu vou salvar aqui. Aqui, obviamente, né, são caracteres do tipo inteiro, porém ele vai transformar essa expressão numa expressão lógica. Então eu vou salvar aqui. É verdadeiro, tá? O A é maior que B. Agora, o A é menor que B? Se a gente olhar aqui por cima, a gente vê que não, né? O A não é menor que B. O A é 18 e o B é 10. Eu vou salvar e a gente vai ver o resultado. Ele vai ter que falar pra gente que é falso, tá? E é falso. Pessoal, tem outros tipos de operador também, que eu posso fazer um exemplo, algumas outras comparações utilizando os mesmos, tá? Então, seria assim. A, ele é maior ou igual a B? Eu vou salvar e a gente vai ver o resultado. É verdadeiro, tá? Ele é maior ou igual a B. Agora, o A, ele é menor ou igual a B?
Vamos ver novamente lá. Não, ele não é menor e nem é igual a B. Deixa eu ver aqui agora outro operador que eu posso fazer outros tipos de expressão também utilizando o operador E, tá? Então vou utilizar duas afirmativas aqui que ele vai ter que me retornar um valor. Então o A ele é maior que B, e aqui eu posso colocar assim, ó, 2E comercial para colocar o operador AND, tá? Que seria mais ou menos esse cara aqui, AND, tá? É quase a mesma coisa que esse cara aí. E eu vou colocar aqui o A, né? O A, a segunda expressão, igual a B, tá? Eu coloquei dois sinalzinhos de igual. Vou salvar e vamos ver o que ele me diz. Continua sendo falso, tá? Deixa eu colocar a mesma expressão então, maior. Sendo as duas expressões igual, porque o operador E ele avalia a primeira condição e então assim tem que estar dentro de duas condições iguais, assim as duas condições têm que ser verdadeiras para ele poder, né, trazer true, tá? Então agora é muito provável que ele traga o true, tá? E ele trouxe o true. Então pessoal, o E a gente utiliza dessa forma, tá? Agora o E ele significa o seguinte, que a primeira condição tem que ser verdadeira e a segunda também tem que ser verdadeira, tá? Agora no caso do OU, tá? No caso do OU, ele vai fazer o seguinte. O OU ele é esses dois palitinhos aqui, tá? Onde eu acho esses dois palitinhos aqui? Se você estiver utilizando um teclado com um formato nacional, né, algum computador comprado no Brasil que tem um teclado no formato nacional, ele tá junto com a barra, tá? Que tá em cima do botão função, perto do botão do menu do Windows. Então se você apertar o Shift e ele duas vezes, tá, ele te traz os palitinhos. Se não, né, você procura esses palitinhos na internet, copia, cola, faz seu jeito aí, tá? É porque assim, às vezes a gente vai procurar e a gente não acha esse caractere, tá? Eu mesmo tinha um notebook que era americano e ele não tinha. E aí é loucura, né? A gente tem que dar um jeito de achar. Mas enfim, pessoal, é isso aí, tá? Então esse daqui agora é o operador OU, tá? Então ele avalia a primeira condição e ele fala assim, OU, né? Então assim, aqui nesse caso sim, uma das condições tem que ser verdadeira para ele trazer true, tá? Uma das duas tem que ser verdadeira. Então assim, se eu falar que aqui é menor, ele vai trazer true do mesmo jeito. Vou dar um save e tá? E é verdadeiro sempre, entendeu? Tá? Agora só se as duas condições não for verdadeira, aí ele traz, tá? Então esse daqui é mais interessante, esse cara aqui, porque ele dá alternativas pra gente, tá? Primeiro, ele achou uma condição que é verdadeira, tá? E a segunda não sendo verdadeira, ele não quis nem saber, tá? Ele excluiu aquela condição lá e falou, não, é verdadeira, tá? Esse daqui serve também pra gente. Agora é falso porque as duas, né, colocou a variável, aliás, as duas colocou, né, a variável A como menor que B, tá? E ela não é menor que B, tá? Então essa daqui foi uma expressãozinha básica. Pessoal, tem um operador que ele inverte o resultado, tá? Então ele é seguido por um sinal de exclamação, tá? Então A é igual a B, tá? E eu vou salvar aqui. Tá? Aliás, A nessa condição aqui, ela seria o seguinte: A não é igual a B, tá? E é verdade, né? Só que assim, em alguns casos ela também inverte o resultado, tá? Agora deixa eu colocar aqui: B não é igual a A. E verdadeiro também.
Bom, pessoal, nessa aula eu queria mostrar algumas maneiras de manipular as variáveis, tá? Na próxima aula a gente continua mais, tá? Então, assim, essa aula é importantíssima para a gente ver algumas formas da gente estar manipulando aí as variáveis, tá? Então, espero vocês na próxima aula.